Vamos passar a palavra agora para a doutora Heroí Aparecida da Silva, psicoterapeuta familiar e comunitária, doutora em ciências pela Unifesp, coordenadora clínica da Escola Unidade de Referência de Drogas, que é o UDED, do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite da Abrande para participar dessa mesa, na companhia de colegas tão ilustres e também de uma plateia tão seleta. Então, muito obrigada por poder estar aqui, né, nesse estado da Bahia. A Bahia é um lugar, né, que serve de palco para tantas lutas sociais e também nessa área nossa de álcool e drogas. Então, é uma grande satisfação, é uma grande alegria, é um desafio sempre falar por último. Mas o que eu quero trazer para vocês nesses 15 minutos que me cabem, na verdade, são convites às reflexões. Alguns convites reflexivos às reflexões. O tema que me cabe discutir, então, é a família, é a terapia familiar, é esse lugar de onde eu falo já de muito tempo. A gente estava fazendo as contas que nós estamos aí, né, professor Nery? Professor Nery, acho que está desde o primeiro congresso da BEAD. Né? Eu comecei a participar a partir do terceiro. Então, esse desafio que é discutir família, discutir a clínica da família. Mas que clínica é essa, gente? Que lugar é esse que está essa família? De quem é essa demanda? É uma família que está na rua? É uma família que, na verdade, vai lá e pode pagar 600 a 700 reais a consulta psicoterapêutica? É uma família que está dentro de uma instituição? Enfim, são algumas questões que eu quero aqui discutir com vocês. Não é? Então, pensar em família no Brasil é pensar também, eu que venho de uma universidade pública, é poder pensar o que nós estamos fazendo dentro dessa instituição para estas famílias. Não é? Porque grande parte das pesquisas com família no Brasil são pesquisas que vêm de fora, muito mais do que pesquisa que desenvolvemos aqui. Então, eu vou fazer alguns convites reflexivos. O primeiro é que, assim, trabalhar, pode passar, por favor, trabalhar com a questão de álcool e drogas é trabalhar com questões complexas. Então, não é só uma questão só multidisciplinar, mas eu diria que é transdisciplinar. E aí nós precisamos claramente, como pesquisadores, como clínicos, responder a pergunta, de que lado a gente está? E hoje a gente tem duas visões muito claras em relação a essa compreensão, nesse contexto múltiplo, social, que é a família e a questão da droga colocada dentro dessa família. Eu trago essa imagem do caleidoscópio. Além de trazer a imagem do caleidoscópio, que eu quero convidá-los para ficar na cabeça de vocês, eu também trago duas outras imagens. A imagem do telescópio e a imagem do microscópio. Porque acho que são dessas imagens que precisamos quando falamos de questões tão complexas, né, 75 milhões de famílias num país de 200 milhões de pessoas. De um lado, então, um conceito múltiplo que Edgar Morin nos convida para olhar. O olhar da complexidade. O olhar que tira, na verdade, o ênfase em relação à droga e vamos olhar para essa questão da ênfase nas relações, como já muito nos convida professor Nery, professor Calini e tantos outros pesquisadores no Brasil. Não é? Vamos entender o que são as famílias dentro das relações, a droga quando entra dentro das relações. Então temos dois lados. Um lado da multiplicidade. E temos um outro lado, na verdade, que é um lado que a mídia adora,
que os antiproibicionistas adoram, que é uma visão facetada, onde a gente recorta e cola. Pode passar o próximo. Um outro olhar. Se queremos pensar nesta visão múltipla, desafios importantes em relação ao cuidado. E quando eu penso do cuidado, eu estou falando na construção de sentido. Não é que vai além dessa questão meramente assistencialista, mas é a construção de sentido dessas famílias com dependência. De um lado, a demanda em relação ao cuidado. De quem é essa demanda? É do juiz? Porque a nossa abordagem pode ser uma. É da família? É do próprio usuário? E assim por diante. É a pessoa do terapeuta. A pessoa do terapeuta. Profissionais, a síndrome de burnout está aí, mostrando para a gente o quanto o estresse profissional, principalmente dentro das instituições, esses profissionais estão cada vez mais desprezados e descuidados pelas próprias instituições. E aí se passa a fazer, então, o quê? Aquilo que a gente chama da equipe, com o nome de equipe. Cuidado com isso, não é? Quais são os recursos e apoios institucionais deste cuidador, daquele que cuida da dor, que não é só o terapeuta, mas que é o médico e assim por diante. Essas pessoas estão técnica e pessoalmente preparadas, cuidadas para isso, não é? Os estigmas e crenças desses profissionais, a gente percebe, eu sou coordenadora pedagógica dos CRRs, onde a gente vai trabalhar lá na ponta. Então, eu conheço razoavelmente bem o que passa a pessoa do cuidador quando está diante de uma demanda, de um pedido. Porque, conforme o professor Dartil está colocando, falar em clínica de dependência é conversar sobre relações, é conversar sobre vínculos. E as propostas interventivas. Qual é o lugar teórico onde a gente está? De que lugar a gente está falando? A construção de metodologia de avaliação, que a gente tem muito medo disso no Brasil. Grande parte das visões em relação às famílias no Brasil, até bem pouco tempo, adivinha de fora. Por quê? Porque a gente não tem, na verdade, embora tenhamos profissionais e clínicos excelentes no Brasil, mas não publicamos, ainda não temos uma metodologia, não é, professora Fátima, para dizer os desafios nossos na linha de frente, lidando com essa questão, não é? Da demanda, quem faz o pedido para o cuidado, onde está esse cuidador e quais são as propostas interventivas. Não existe, gente, ainda no Brasil, políticas envolvendo família. Lamentavelmente, isso é um desafio que nós ainda precisamos construir. Nós temos muitas vezes uma prática de fazer com a família, fazer para a família e não com a família. Então, este é uma questão que precisamos certamente transformar e avançar. Pode passar o próximo? Bem, a família, assim como o uso de drogas, perpassa a história da humanidade. Seja da família, seja a história do uso de drogas. Década de 1950, ocorre no mundo uma mudança bastante significativa, seja na configuração da família, seja na configuração de como as pessoas passam a fazer o uso de substâncias psicoativas. Pode passar o próximo. Bem, que lugar está esta família que, como a literatura chama, a família pós-moderna? A reinserção da mulher no mercado de trabalho, o advento da pílula anticoncepcional, assim como grandes mudanças fora, acaba por influenciar o estilo e construir múltiplos modelos familiares, embora a gente tenha ainda hoje, não podemos deixar de falar que a família brasileira ela é formada, como nos ensina Gilberto Freire no livro Casagrande Senzala, numa construção dos portugueses, que aqui vêm, exploram nossos índios,
Os nossos negros constituem a família e, portanto, uma família baseado, não é? Gilberto Freire, lá no Casa Grande Senzala, baseado nesse patriarcalismo que acaba por modificar, então, a partir de 1950, não é, no Brasil, com a construção de múltiplos modelos familiares. E é isso que a gente tem hoje. Pode passar. Nós não temos um modelo único de família, nós temos as relações homoafetivas, nós temos os casais que adotam filhos, nós temos famílias monoparentais no Brasil, ou seja, mulheres cuidando da sua prole, e assim por diante. Então, estamos aí diante de um grande desafio. Este modelo múltiplo, não é, de família. Família hoje, diferentemente daquela visão mais antiga, família, gente, vem de uma palavra que significa famulus, servos ou senhor. E que hoje, cada vez mais, está, então, se transformando na sua constituição. Famílias hoje não é mais o modelo nuclear. Embora esta ainda seja a família desejada ou imaginada. Mas família é vínculos de pertencimento. Pode passar o próximo. Bem, isto aqui eu quero convidá-los, então, a olhar para este olhar caleidoscópico, telescópico e microscópico. De um lado nós temos, parece esquizo, mas não é, DSM-5 agora tem a esquerdopatia crônica, né? Que então, né, Jorge? Parece esquizofrênico, mas não é. É o olhar da multidisciplinaridade. É o olhar da diversidade. Sem isso não é possível clínica de família. De um lado nós temos, então, o enfrentamento de inúmeros problemas que estão constantemente influenciando, sim, dentro das nossas casas. O desemprego, as doenças sexualmente transmissíveis e, consequentemente, a dependência do uso de drogas também. E, de um outro lado, nós temos o intrafamiliar, aquilo que eu chamo do microscópico, que não existe família idêntica. Existem famílias que têm, dentro da sua casa, diferentes configurações, diferentes crenças, diferentes papéis, diferentes normas, diferentes regras. Nós sabemos hoje que, inclusive, temos um número significativo de famílias vivendo de tráfico, como uma condição, não é, os pequenos traficantes, como uma condição de subsistência. Pode passar? Pode passar, por favor? Isto, gente, este olhar acaba por transformar tudo. Eu vejo trabalhos que recebo, artigos com a questão da família estruturada, desestruturada, funcional, disfuncional. Nós já evoluímos nisso. O olhar para compreender a questão da droga colocada dentro da família, principalmente no nosso serviço, onde trabalhamos com terapia comunitária, trabalhamos com terapia de grupo. O professor Azémio, que está aqui, começou com a gente um estudo. É o olhar da desculpabilização, porque muitas vezes a família não sabe que sabe. É o olhar da competência, é o olhar da resiliência. Essas famílias, quando nos procuram, elas já trazem dentro de si muita estigmatização. E temos que tomar um grande cuidado para não reforçar isso. Pode passar o próximo. O desenvolvimento, muito embora a família, assim como o uso de drogas, faz parte da história da humanidade, o cuidado, o acolhimento, o cuidar da dor é muito recente ainda, não é, no mundo e no Brasil. A inclusão da família dentro de tratamento é bastante recente. No Brasil, recentíssimo. Né, 1950, um movimento, então, eclético, com o próprio desenvolvimento das ciências humanas, principalmente, traz, então, para além do olhar médico, a questão da proposição de se tratar família, de se tratar sistemas, e não apenas de olhar para indivíduo. E aí estamos hoje enfrentando um grande desafio no Brasil. Do ponto de vista das políticas assistenciais, não temos políticas
com as famílias. Temos políticas, algumas, para as famílias e ainda assim baseado no indivíduo, naquela pessoa que tem o problema. Então, começa em 1950, chegando no Brasil, pode passar o próximo, chegando no Brasil na década de 80 e espalhando para o mundo, chegando no Brasil, pode passar o próximo, na década de 80, com a modalidade de terapia familiar. Terapia familiar é tratar sistema, não é tratar indivíduos, pura e simplesmente. É olhar para as relações, o que é que acontece ali, em que momento, em que lugar. Pode passar o próximo. Pode passar, pode passar, pode passar. Então temos aqui, gente, esses olhares, o olhar microscópico que vai olhar, então, na clínica, para essa questão, o que acontece nesse indivíduo e o que acontece nessa família. E onde esta família está contextualizada. Não dá para se tratar família sem pensar o contexto onde aquela droga está colocada. Eu tenho a sorte de participar, de estar dentro de uma instituição pública, dentro da universidade, e também trabalhar em consultório há muito tempo com família. Embora não cobre R$700 a consulta, tá, gente? Ainda não cheguei lá, tá? Espero não chegar. Não é? Mas eu acho que tem uma questão, não é? Tem uma questão que é, gente, eu interno muito rapidamente uma pessoa que tem, na verdade, um ótimo seguro-saúde, que ele pode pagar lá o Greenwood ou várias outras clínicas, mas quando se trata da gente, ainda que na desintoxicação, precisar, porque a família não aguenta mais, fazer uma internação, aí a história é outra. Porque aí quando a gente consegue internar, nós demoramos de 3 a 4, 5 meses, ou internamos quando temos lá um colega da clínica que nos ajuda a realmente internar essa pessoa. Estou terminando, tá? Pode passar o próximo. Pode passar. Pode passar. Vamos lá. Pode passar. Aqui, nós temos desafios metodológicos e práticos. Quer dizer, a diversidade das famílias e a presença da droga no sistema solicitam intervenções e práticas variáveis, desde a prevenção até o tratamento. Um desafio seríssimo. Professora Fátima está aqui, eu falo, não é professora Fátima, porque eu havia também preparado, feito uma apresentação de meia hora. Eu fiz aquele panorama da terapia familiar, porque professora Fátima, lá em Brasília, é uma das construtoras, né, da terapia familiar, assim como a doutora Maria de Lourdes Zemel e vários outros colegas aqui. A cultura que nós temos é assistencial no Brasil, é muito mais valorizar o indivíduo que está com o problema, não é? O que é o problema, é mais ainda do que está, do que o sistema, do que escutar, porque isso demora mais. ênfase, então, no indivíduo e não na família, é cultura também das famílias, muitas vezes, é individual, porque elas trazem e diz, eu quero que vocês tratem dele e não do sistema. Pode passar? Então, como avaliar, não é? Um outro desafio, ele é um desafio, como eu disse para vocês, não é? Ele é um convite para quantas coisas ainda precisamos fazer, não é? Como avaliar a efetividade dessas intervenções familiares? Elas funcionam? Quando? Onde? Quais os instrumentos que nós vamos utilizar para isso? Que pressuposto teórico nós vamos seguir? Qual a metodologia, não é, para tratar a família como um todo e não apenas o dependente? Como incluir a família em programas sociais envolvendo políticas públicas, voltadas para o sistema e não apenas para o indivíduo, que eu estou quase convencida, gente, que se não estiver isso, se nós não construirmos um coro
de muitas vozes, nós não conseguimos, muitas vezes, tratar a família. Em função da adversidade e diversidade dessa família. Como desenvolver a reinserção social sob a perspectiva sistêmica, circular, transdisciplinar, em um contexto de saúde pública voltada para o indivíduo. Gente, são alguns convites. Eu trouxe uma série de outros slides, mostrando inclusive o caminho do tratamento. O que a gente faz para avaliar? E não como um modelo de que é assim. Eu acho que é um modelo como a gente vem fazendo. Nós temos, na verdade, na minha universidade, na clínica escola que eu estou coordenando, aproximadamente umas 900 famílias que a gente vem seguindo e com follow-up, e nós observamos com genograma, com uma série de coisas. Nós observamos que nestas famílias, 82% dessas famílias apresentam na sua história transgeracional dependência de álcool, dependência de jogo e abusos, Celi, bastante significativos. Tá? E mais de 82% dessas famílias. Gente, desculpe, tá, o tempo ter passado, mas eu espero que a gente possa discutir por aí pelos corredores, porque uma boa conversa, ela nunca termina, gente. Tá? Então, quero convidá-los para esse coro de vozes. Tá? Obrigada. Obrigado, doutora Heroí. Definitivamente eu não sei qual é a missão mais difícil, se é coordenar uma mesa e impor o limite aos colegas, ou se os colegas estarem aqui tentando articular, estruturar o pensamento e expor num tempo tão curto, tão exíguo. Antes de abrir o debate, eu queria dar um informe que a coordenação pediu, de que a apresentação as apresentações orais, elas foram postergadas para as 19 horas. Bem, nós temos